Tormentos da obsessão. Experiência em comum. A minha mente esfervilhava de novas interrogações, que no momento não podiam ser esclarecidas. O conhecimento do Dr. Messier fascinava-me e a sua naturalidade encantava-me. Enunciava os conceitos com a espontaneidade daquele que os conquistou pela experiência após larga reflexão em torno da psique humana. Embora já houvesse estado na área dos pacientes agitados, aquela enfermaria era-me totalmente desconhecida. A psicosfera local apresentava-se densa e o ambiente fracamente iluminado, a fim de manter os pacientes na condição conforme se apresentava. Todos aqueles que ali trabalhavam movimentavam-se em silêncio respeitoso, procurando irradiar tranquilidade e compaixão, que se exteriorizavam por leve claridade que os envolvia, destacando-os na penumbra ambiente. Ouvia-se o ressonar ruidoso dos internos e, espaçadamente, alguns estranhos ruídos guturais que poderiam ser gritos e apelos sufocados na angústia que os dominava. Quando nos acercamos de um dos leitos enfileirados em duas ordens, uns defronte dos outros, deparei-me com uma cena surpreendente. Sobre a cama havia algo semelhante a um casulo de expressiva proporção, como um envoltório mumificador ocultando o espírito que se encontrava revestido por essa forma estranha. Já conhecia a ocorrência com Agenor, que, no entanto, não se consumara totalmente, transformando-o no que agora estava diante dos meus olhos. O espírito assim revestido movia-se com dificuldade, aprisionado por resistentes fios sucessivos que o imobilizavam, quase apertando-o no hórrido envoltório de coloração cinza e de estrutura viscosa. A mente, sussurrou o Esculápio discretamente, produz materiais conforme a sua própria vontade, criando asas para a ascensão ou presídio para a escravidão. O irmão Evaldo é prisioneiro de si mesmo. Não anotamos mais graves anomalias no perispírito. No entanto, encapsulou-se em fortes teias mentais degenerativas que o vem retendo desde quando se encontrava na Terra, interrompendo-lhe a bênção da reencarnação. Oculto nessa triste forma por vários anos após a viagem de retorno, soa-lhe o momento de iniciar-se o seu processo de libertação para o despertar da consciência quanto às responsabilidades que lhe dizem respeito. A vida é incorruptível e jamais pode ter o seu curso alterado indefinidamente. A inefável misericórdia do Pai está sempre vigilante, a fim de que todos os seus filhos alcancemos a plenitude que nos está destinada. Silenciando, analisou o paciente demoradamente, detendo-se na área cerebral igualmente oculta. O seu olhar penetrante alcançava o ser infeliz que se escondia de si mesmo e gerara mentalmente o casulo para refugiar-se. O atendente espiritual que o cuidava acercou-se prestimoso e explicou que as providências para o ato cirúrgico haviam sido tomadas, estando a equipe aguardando no centro destinado a este fim. Anuindo a elucidação, Dr. Orlando autorizou a remoção do enfermo para a sala reservada para o mister, convidando-nos, a Alberto e a mim, a acompanhá-lo.
Na parte final da imensa enfermaria encontrava-se o centro cirúrgico, onde já estavam alguns membros do tratamento especializado que ali deveria ter lugar. Apresentando-nos rapidamente ao grupo, o paciente que fora trazido em cama com roldanas foi transferido para a mesa operatória, iluminada por forte luz que se originava em lâmpadas próprias, qual ocorre nas mesmas circunstâncias na Terra. O casulo, que tinha a dimensão de um homem, exteriorizava na parte superior a exsudação que se convertia em fio espesso, sempre se adensando em volta da cápsula densa. Logo depois de ser proferida por Dr. Orlando uma oração fervorosa suplicando o auxílio divino, 2 médicos ao seu lado tomaram posição em volta do paciente. Tudo fazia recordar um tratamento cirúrgico conforme os padrões conhecidos no mundo físico. Havia o instrumentador, o anestesista, que permaneciam concentrados, irradiando energia calmante que se direcionava para o chakra cerebral do adormecido, e 2 outros enfermeiros auxiliares que aguardavam instruções. Nesse momento, percebi que o paciente encontrava-se sob a ação hipnótica de uma energia que lhe chegava como ressonância psíquica e que o mantinha na estranha autopunição. Compreendi que, mesmo naquele caso, estava diante de um processo obsessivo à distância, que deveria ser interrompido com muito cuidado. O anestesista acercou-se mais e começou a aplicar bioenergia dispersiva na área do chakra coronário, onde se adensavam campos de magnetismo perturbador, como se podia depreender pela coloração escura condensada. À medida que eram aplicados os recursos libertadores e diluídas as sucessivas camadas que cobriam a região, interrompeu-se o fluxo exterior e o paciente agitou-se por alguns segundos dentro do envoltório confrangedor. Foi a vez de Dr. Orlando, utilizando-se de uma lâmina semelhante a um bisturi a laser, tentar cortar os fios superpostos uns e interpenetrados outros para alcançar a cabeça do enfermo. A delicada tarefa era feita com perfeição, cortando os mais viscosos exteriores e adentrando-se naqueles que se encontravam consolidados internamente. O cirurgião auxiliar, utilizando-se de uma pinça própria, mantinha a pequena cavidade que estava sendo aberta enquanto era aprofundado o corte. À medida que se fazia a incisão, aqueles fios grosseiros desmanchavam-se e se transformavam em um líquido nauseabundo, que escorria pela carapaça e a mesa, caindo no piso. Os enfermeiros vigilantes recolhiam-no com vasilhames especiais, mantendo a asepsia do ambiente. A incisão deveria medir 10 centímetros mais ou menos, tornando-se mais cuidadosa à medida que se acercava do ser espiritual ali encarcerado. Logo depois, o outro médico ampliou-a de forma que alcançasse a dimensão de toda a cabeça numa linha reta. Nesse instante, Dr. Messier começou a bloquear o campo coronário cerebral com algo semelhante a uma atadura que irradiava peculiar vibração para que impossibilitasse a exteriorização do psiquismo doentio do cirurgiado. Para minha surpresa, constatei que era o próprio paciente quem emitia as sucessivas cargas de energia deletéria que lhe procedia da mente fixada na autopunição.
Quando a cabeça pôde ser vista, percebi que do seu interior vinham as ondas excêntricas, agora com menor intensidade, porque parcialmente impedidas pelo tecido vibratório de proteção para evitar a ocorrência do processo danoso. O anestesista direcionou as mãos para a parte desvelada e começou a aplicar a bioenergia que se exteriorizava em campos vibratórios de tonalidades azul, prateada e violácea, penetrando o cérebro perispiritual e modificando-lhe a coloração escura e enfermiça. Enquanto esse processo se realizava, Dr. Orlando continuou cortando o casulo da parte superior da testa para baixo, alongando-se pelo tórax e membros inferiores, auxiliado pelo outro cirurgião. Havia tensão nos especialistas, que se encontravam profundamente concentrados no tratamento de emergência e de gravidade. Transcorrida mais de 1 hora, foi aberta toda a cápsula, deixando à mostra o espírito infeliz, que se apresentava com hórrida aparência, esquálido, com várias excrências tumorosas na face e por todo o corpo, como flores despedaçadas e apodrecidas, fazendo-me recordar as enfermidades parasitas que agridem os pacientes destituídos dos recursos imunológicos de defesa orgânica. O aspecto era repelente e nauseante. No entanto, tratava-se de um irmão colhido pelo vendaval das paixões que retornava destroçado ao lar pela loucura de si mesmo, mas que nunca estivera ao abandono. Carinhosamente foi retirado do molde grosseiro que o vestia e transferido para outra mesa próxima, onde o processo de auxílio prosseguiu. Sobre as pústulas foram aplicadas substâncias especiais que eram concentrados de energia asséptica para auxiliar o refazimento dos tecidos decompostos. E apesar de encontrar-se em sono profundo, o cirurgiado passou a gemer dolorosamente. Os procedimentos de recuperação continuaram fortalecendo-o, enquanto os enfermeiros auxiliares retiravam os resíduos morbosos dos envoltórios que o vitimavam. Concluída a intervenção cirúrgica, Dr. Orlando recomendou que se continuassem com os recursos de reenergização a cada 4 horas, tendo-se o cuidado de substituir a atadura vibratória que funcionava como bloqueador da mente em desalinho, a fim de evitar que novos comprometimentos pudessem ser exteriorizados. O trabalho agora seria de despertamento de Evaldo ao primeiro ensejo, de modo a conscientizá-lo da necessidade de modificar o direcionamento mental para o próprio bem. Outras recomendações foram feitas, e após uma prece gratulatória, saímos da sala com o hábil cirurgião e psiquiatra. Logo nos afastamos do recinto e alcançamos o amplo corredor, não pude ocultar o interesse de aprender e indaguei ao médico. Como explicar-se esse processo de encapsulamento que acabamos de ver? Sem nenhum desagrado, ele esclareceu-nos. Convém ter sempre em consideração que somos aquilo que cultivamos interiormente. O céu e o inferno são regiões interiores que habitamos conforme a postura mental responsável pelos nossos atos. Exteriorizando essas preferências psíquicas, consubstanciamo-las em edificações que se tornam sustentadas pelas contínuas ondas do desejo e do interesse. Quando outros indivíduos trazem os mesmos valores,
reúnem-se forças que concretizam aspirações, dando lugar a regiões próprias do pensamento em ação. Assim, temos as províncias de prova e dores além do túmulo, tanto quanto aquelas de delícias e de paz. Não poucos místicos e médiuns, em processo de desdobramento ainda na Terra, têm sido trazidos a esses sítios, o que deu margem aos conceitos míticos de inferno, purgatório, limbo e céu, de forma concreta com as suas implicações religiosas e dogmáticas. É óbvio que não os existem do ponto de vista material, consoante a propositura da física newtoniana ou linear. Não obstante, multiplicam-se em realidade os campos e regiões de sofrimento, de angústia e de recuperação na erraticidade, da mesma forma que os abençoados redutos de alegria, de paz, de bem-aventurança, conforme prometidos por Jesus no conceito do reino dos céus. Por enquanto, em face do primarismo que ainda viceja entre as criaturas, os desvios mentais e comportamentais têm projetado e vitalizado mais áreas para recuperação penosa do que lugares parasidíacos e edênicos. Toda vez que a mente se fixa em algo, emite vibrações que se transformam em força correspondente, logrando atender ao direcionamento que lhe é proposto. No caso do nosso irmão Evaldo, sua consciência de culpa elaborou um recinto escuro para ocultar a miséria a que se entregou, enquanto deambulava no proscênio terrestre na sua anterior e mais recente jornada. Fez uma pausa tranquila para ordenar o raciocínio e continuou. Nosso amigo partiu do mundo espiritual com definidos compromissos na área político-religiosa, a que era afeito anteriormente e que não soube corresponder com o valor que deveria ser aplicado. Fracassou várias vezes, gerando situações penosas na fé religiosa abraçada, assim como no campo da política, que submeteu às paixões do dogmatismo e dos interesses inconfessáveis que o caracterizaram. Muito comprometido espiritualmente, preparou-se para novo cometimento e recebeu o aval dos seus guias espirituais. Por mais de um decênio, equipou-se de conhecimento e de valores éticos para atuar com elevação nos dois delicados campos. Quando se acreditou em condições de reencetar a jornada, foi conduzido a um nobre lar espírita, sob a tutela de Mãe Generosa, que lhe era anjo protetor, a fim de que o Consolador lhe facultasse compreender os compromissos assumidos e a lei de causa e efeito o despertasse para o desempenho sagrado da tarefa. Desde cedo, participou com a genitora dos estudos evangélicos no lar, em momentosos encontros de meditação e de intercâmbio, quando os amigos espirituais inspiravam as conversações e direcionavam os interesses da família. Participou das aulas de evangelização da época, indevidamente denominadas de Catecismo Espírita, e mais tarde tomou parte num dos primeiros grupos de mocidades espíritas que se iniciavam no Brasil. Conseguiu destacar-se, exercendo liderança, porquanto para tanto fora preparado, enquanto simultaneamente estudava direito. Bacharelando-se, teve a felicidade de ser convidado por hábil advogado político que o iniciou na difícil conjuntura administrativa do país, na qual conseguiu amealhar expressivos recursos financeiros. Logo depois,
consorciou-se com excelente companheira, e enquanto o triunfo lhe batia às portas, permitia-se o distanciamento da fé espírita. É claro que se justificava como vítima da falta de tempo, escamoteando o constrangimento que sentia de declarar-se espírita nas altas rodas, nas quais agora se movimentava entre luxos e preconceitos mesquinhos. O tempo é inexorável e todos passam por ele que permanece inalterado. O Dr. Evaldo, então proeminente político, esqueceu-se completamente dos compromissos espirituais. No auge do poder, tomado pela avidez desvairada para o enriquecimento ilícito, acumpliciou-se com amigos envolvidos em corrupção e, em breve, derrapou em terríveis envolvimentos morais, desviando verbas que deveriam atender necessidades urgentes e salvar vidas, transferindo-as para contas fora do país nos denominados paraísos fiscais. Nesse interregno, em face dos descalabros íntimos que não ficaram apenas na área dos comprometimentos políticos, mas também sexuais, vinculou-se a antigos inimigos desencarnados que o espreitavam, começando a hospedar psiquicamente hábil manipulador das forças mentais, que passou a comandá-lo vagarosamente, até apropriar-se-lhe com relativa facilidade do seu mundo psíquico. Quando menos esperava, a esposa sofrida ante a conduta irregular do marido, com a qual não concordava e o ademoestava sempre que possível, foi acometida de um carcinoma que a vitimou em rápidos meses. Surpreendido pelo infausto acontecimento, não tendo procriado o insensato, começou a atormentar-se, dando campo à consciência de culpa e procurando fugir de si mesmo. Os valores amealhados de nada lhe valeram, porque não podiam minimizar os conflitos íntimos e a sensação de que a morte da mulher em condições muito dolorosas, de certo modo, era uma punição à sua conduta irregular, como se a divindade se utilizasse de mecanismos mórbidos, quais os dessa natureza. Lentamente, afastou-se da agitada vida mundana sob a justificativa da viuvez, e apesar de insistentemente convidado pelos comparsas, refugiou-se em pertinaz depressão, que passou a consumir-lhe as metas existenciais, a razão de viver, qualquer objetivo que o pudesse arrancar da penosa situação. A mãezinha, ora desencarnada, envidou esforços exaustivos para arrancá-lo da situação pungente a que se entregou. Mas tudo redundou inútil, porque o torturado começou a perceber quanto a sua avidez contribuíra para a miséria de muitos seres humanos necessitados, os quais deveria defender e amparar através dos mecanismos políticos e da fé espírita que anteriormente esposara. Tentando ocultar o drama, o seu inconsciente começou a criar a teia vibratória que terminou por envolvê-los, então, sob o direcionamento do adversário espiritual. 3 anos transcorridos após a desencarnação da senhora, sucumbiu em triste ruína humana, negando-se à alimentação e ao tratamento especializado, que, embora sob imposição vigorosa de outros familiares, não logrou arrancá-lo do abismo da consciência culpada ao qual se atirara com sofreguidão. Novamente, o psiquiatra silenciou, demonstrando uma profunda compunção pelo enfermo. A seguir concluiu: em deplorável estado mental e físico, desencarnou
jugulado a estranha obsessão por ressonância dos pensamentos perversos do inimigo que o aguardou no pórtico da imortalidade, encarcerando-os nos fios vigorosos da própria urdidura mental e recambiando-o para o escuso recinto onde se homiziava. Ali, sob hipnose cruel, vergastou-o por mais de um decênio, após o que foi transferido para nosso hospital por intercessão da mãezinha benegada, aqui demorando-se até este momento, quando começa o seu processo de despertamento para o encontro lúcido com a realidade. Deus meu! Exclamei emocionado. Quanto a aprender e a corrigir no mundo íntimo! Alberto, sempre silencioso, aduziu com jovialidade. Não é por outra razão que o mestre nos informou que mais será pedido àquele a quem mais foi dado. De fato, quem possui a luz embutida na mente e no coração não pode andar em trevas, semear escuridão, para tanto, apagando a própria claridade íntima, pois que, sem qualquer dúvida, voltará a percorrer o mesmo caminho e o defrontará conforme o haja deixado. Assim, emocionados e reconhecidos, despedimo-nos do culto e generoso médico, rumando ao gabinete do Dr. Inácio Ferreira, onde éramos gentilmente aguardados.